Bioéticos, localizado em Botucatu, São Paulo, é uma instituição de ensino que promove cursos de especialização em veterinária como acupuntura, fisioterapia e oncologia. Os professores são profissionais experientes e conceituados na área, e as aulas teóricas e práticas obedecem ao conceito de aprender fazendo. Além do conhecimento técnico de qualidade, o Instituto Bioéticos proporciona aos alunos a oportunidade de desfrutarem de um ambiente diferenciado. Instituto Bioéticos, conhecimento a serviço da vida. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro Simpósio Internacional de Medicina Veterinária Integrativa, o CIMEV, que está sendo organizado pelo NUMEV, que é o Núcleo de Medicina Veterinária Integrativa, que é um projeto de extensão da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Teremos agora a palestra, que será ministrada pelo Gustavo Sá de Carvalho, que tem como título Modulação do Sistema Endocannabinoide com e sem a cannabis medicinal. Seja bem-vindo, Gustavo. Sinta-se à vontade. Olá, tudo bem? Meu nome é Gustavo Sá de Carvalho, sou médico veterinário. Queria agradecer esse convite, fico muito lisonjeado por esse convite, por estar compartilhando um pouco do meu processo de aprendizado com a cannabis medicinal. Ainda sou novo nisso tudo, né? E estou em constante aprendizado. E aí eu vou estar conversando com vocês um pouquinho sobre a cannabis medicinal, como que eu trabalho com a cannabis, né? Como que eu aplico ela na prática para poder estar trazendo benefício para os meus pacientes. E pela dificuldade do acesso à cannabis ainda, né? Nós vivemos ainda num processo aí de legalização e tudo. E por ser uma terapia ainda que a gente precisa ter alguns cuidados com os animais, que eu vou estar mostrando para vocês, eu trabalho de uma forma diferente, né? Minha pesquisa é totalmente voltada para a modulação desse sistema. Então, aqui está um pouco da minha formação, né? Me formei em 2019.1 no Centro Universitário INTA, em Sobral. Fiz pós-graduação em cannabis medicinal na Unileia. Sou pós-graduando em fitoterapia aplicada em animais, na Unileia também. Sou diretor executivo da Rede Cannabis Medicinal Veterinária Brasil, que é uma plataforma de pesquisa e aprimoramento, né, com profissionais internacionais e nacionais em constante aprimoramento. Ela é uma extensão da Rede Cannabis Veterinária Colômbia, né, e a gente trouxe ela para o Brasil para poder começar a dar processo a realizações de estudos, pesquisas, né? Nós temos disponíveis revistas científicas para publicações, né, de casos clínicos. Então, se você se interessa por essa área, vocês podem estar buscando nossa plataforma para poder ampliar aí os seus conhecimentos, tá? Trabalho também com práticas integrativas, estou em aprimoramento em nutrição funcional, laser terapia e longevidade. Então, eu vou falar um pouco para vocês da modulação do sistema endocannabinoide com e sem a cannabis. Isso é possível? Será que é possível modular esse sistema sem a presença da planta, né? Já que esse sistema ganhou o nome por conta da planta? Então, vamos lá. Vou falar um pouco da introdução, né? Um contexto histórico, o sistema endocannabinoide, modulação do sistema endocannabinoide, impactos negativos no sistema endocannabinoide e uma conclusão. Uma breve introdução aqui, né? O uso da cannabis e os produtos derivados estão aumentando globalmente ao mesmo tempo. O interesse científico cresceu com o canabidiol. Citações relacionadas no PubMed aumentaram de 40 em 2002 para 458 em 2014 e 2016. E à medida que os produtos derivados de cannabis se tornaram mais disponíveis, os veterinários observaram mais casos de toxicose também, né? Aumentou-se também o interesse dos clientes no uso terapêutico desses produtos para os seus animais de companhia, embora os canabinoides como o canabidiol possam ter potenciais para promessa terapêutica. A evidência científica que apoia seu uso em animais é atualmente limitada e existem poucos estudos bem controlados, a maioria dos quais
enfocando o uso em animais de companhia. Então, nossa situação atual é um limbo jurídico, né? Todo mundo pergunta se nós, veterinários, podemos prescrever cannabis. Até o presente momento, não existe uma lei, nem é regulamentado. Então, a gente está no meio ali desse processo, né? Mas, com o avanço, com o conhecimento aí das pessoas, hoje os seres humanos já usando a cannabis para se tratar, né, e tendo seus benefícios comprovados, os tutores procuram soluções de problemas, né? Então, hoje eu digo que todas as especialidades veterinárias podem fazer uso da cannabis medicinal, tá? E a gente tem um projeto de lei, que é a PL 369/2021, que dispõe sobre a aplicação de cannabis sativa e seus derivados na medicina veterinária. Estamos esperando aí a abertura desse processo. Vou falar um pouco do contexto histórico, tá? Antigamente, muitos anos atrás, né, existia um consumo de cannabis por animais selvagens. Hoje, em alguns países, temos já estudos voltados e tanto para o consumo de animais de produção, tá? Mas antigamente eles tinham acesso livre na natureza. Isso pode justificar uma sensibilidade maior desses animais, principalmente os herbívoros, tá? E tem pesquisas em aves de postura com semente de cânhamo, onde eles observaram que o perfil do ovo saía com um perfil nutricional mais rico, principalmente a questão dos ômegas, tá? E questão de proteína também. E aqui ao lado tem a questão nutricional da semente, né? Ela tem bastante proteína, tem bastante vitaminas e minerais importantíssimos. Então, você pode ver que em muitos países regulamentados, a cannabis ela é como se fosse um suplemento alimentar. Ela é considerada um suplemento alimentar, tá? Então, tem suplementos com sementes de cânhamo, né? Então, muito importante. E tem o histórico do uso da cannabis na medicina veterinária, né? Na Índia, a base arquetípica da medicina cannabis, onde os antigos usos veterinários datam de pelo menos do século XII e persistiu nos tempos modernos, tá? E em 1957, a cannabis ainda era utilizada para tratar diarreias em gado, como antihelmíntico para doenças do pé, aumentando o fluxo de leite em vacas e acalmando-as, mas também foi administrada a touros como um tônico para aliviar fadiga e para transmitir resistência. Esse médico, ele é um irlandês, né? William Brooke O'Shaughnessy. Ele foi muito importante na pesquisa com a cannabis. Ele aplicou os ensinamentos da medicina ayurvédica, a primeira sistemática moderna pesquisa sobre as propriedades terapêuticas da planta. Então, o que ele fez? Ele começou a experimentar com um haxixe marroquino. Ele deu a cães em um zoológico, expandindo para outras criaturas para diferenciar suas reações. E os resultados afirmaram tanto sedativo como efeitos de estimulação do apetite, juntamente com a taxia estática, que é uma coisa que a gente observa muito nos cães hoje quando fazem ingestão acidental, tá? Em doses mais altas, todos os quais passaram sem sequelas notáveis após algumas horas. Então, ele percebeu também que enquanto os animais carnívoros e peixes, gatos, cães, suínos, abutres, corvos, invariavelmente exibiam a intoxicante da droga, os graminívoros, os comedores de grama, como cavalo, veado, macaco, cabra, ovelha e vaca, experimentavam efeitos triviais de qualquer dose que administramos, né? Então, provavelmente, por esses animais terem mais contato com plantas, né, fitoquímicos, eu acredito que esses animais tenham uma sensibilidade muito maior desses receptores, né, porque tem uma questão da modulação ali por esses fitoquímicos, tá? Que vocês vão ver mais para frente. Então, o histórico do uso da cannabis na medicina veterinária, o O'Shaughnessy continuou adiante com suas aplicações terapêuticas na medicina humana, tratando condições que variavam de reumatismo a tétano, convulsões de cólera e doenças como a raiva também, tá? Casos de tétanos em cavalos, onde foram relatados 5 animais com tratamento eficaz,
Esse tratamento expandiu ainda mais posteriormente para a América do Norte e em outros lugares. A lista da utilização da cannabis na terapêutica veterinária ampliava com o tempo, tendo relatos de tratamento contra asma, convulsões, tosse, cistite e tétanos. Expandiu a tratamento de cancros na orelha de cães como laxante para o gado e foi sugerido na Itália o uso do óleo de cannabis para tratamento de cólicas e dores no trato urinário. Na África do Sul, a cannabis era muito utilizada para infecções intestinais e tosse equina. Sedação em cavalos também foi observada, efeitos de analgesia, antispasmódico e hipnótico. Em Harvard, na escola de veterinária, casos de tétano na prática foram relatados. O uso na veterinária persistiu até o momento da sua proibição americana, em 1937, que interrompeu o fornecimento da matéria-prima. Porém, na Europa, seu uso ainda teve um prolongamento, com grandes resultados em diversos tratamentos, como volvo e enterite. Então, vamos falar um pouquinho do sistema endocannabinoide, né? O que é esse sistema fantástico que a gente não aprende dentro da universidade, que deveria ser aprendido porque ele faz parte de todo um sistema fisiológico do nosso corpo. Então, o sistema endocannabinoide, descoberto na década de 1960 pelo Dr. Rafael Mechoulam, esse senhorzinho aqui maravilhoso, e o pesquisador estava tentando elaborar os efeitos da maconha em humanos, e ele descobriu o sistema modulado, que foi descrito apenas na década de 90, com a duplicação de seus receptores, que a gente vai falar um pouco mais para frente também. E hoje sabemos que ele modula diversas funções endógenas importantíssimas. Então, o sistema endocannabinoide, ele é um sistema endógeno lipídico de sinalização celular fundamental para a manutenção da homeostasia, tá? Então, manter o corpo em equilíbrio. Ele funciona através da ligação de suas moléculas endógenas em seus receptores canabinoides, localizados em células específicas. O sistema endocannabinoide é primordial desde a concepção até a morte. E a existência descrita a partir dos filos dos cordados, fósseis de cordados datam a partir de 500 milhões de anos atrás. Ele está descrito em invertebrados também, como ouriço do mar, sanguessuga, mexilhões, nematóides, e vertebrados como mamíferos, aves, répteis e peixes. A única espécie que ainda não foi documentada sobre o sistema endocannabinoide são os insetos, tá? Porque parece que eles não possuem esse sistema fisiológico. Todas as células do corpo são afetadas de forma direta ou indireta pelo sistema endocannabinoide. Então, ele possui extrema similaridade entre os mamíferos e pesquisas podem ser extrapoladas com bom senso. Podemos utilizar o coração como exemplo, né? O coração, ele tem algumas particularidades de posições variando as espécies, mas sempre vai ser um órgão com as mesmas funções, né? Sempre vai ter o átrio, sempre vai ter o ventrículo, né? Suas válvulas. Então, o sistema endocannabinoide, ele é isso também. Pode variar um pouco de espécie para espécie, mas a sua função sempre vai ser voltada para o sistema homeostático do corpo, tá? Então, ele está presente em todos os vertebrados estudados até hoje. E a evolução da complexidade dos organismos foi acompanhada pela evolução do sistema endocannabinoide. Então, é um sistema que vem sendo... ele evoluiu junto com a espécie, né? A hidra, um dos primeiros animais a desenvolver conexões nervosas, possui o sistema endocannabinoide. Nessa espécie está atrelado ao seu mecanismo de alimentação. E foi como eu falei aqui, não foram encontrados em insetos. Então, o sistema endocannabinoide ele é fundamental para a manutenção da saúde, tá? Está presente desde a concepção e vida neonatal, onde a presença de endocannabinoides está envolvida na implantação do embrião no útero e a ativação dos seus receptores necessários para o refluxo de sucção, tá? E tem diversas funções até o final da vida do animal. E disfunção nesse sistema podem estar relacionadas com patologias como epilepsia, câncer, doença inflamatória intestinal, doenças degenerativas, entre outras.
Então, os 5 papéis do sistema endocannabinoide é relaxar, comer, dormir, esquecer e proteger, tá? São os papéis fundamentais desse sistema. Então, a gente sabe que o sistema endocannabinoide, ele funciona, ele modula todos esses processos, né? Desenvolvimento embrionário neurológico, plasticidade neurológica, neuroproteção, modulação da dor, apetite, metabolismo celular, padrões de sono e respostas emocionais. Tudo isso é de responsabilidade do sistema endocannabinoide. E também tem a forma de proteção, né, que tem apoptose, inflamação e imunidade, também é modulada por esse sistema. Então, o sistema endocannabinoide ele é um sistema de homeostasia, né? Então, ele mantém o equilíbrio corporal. Ele sempre vai ter um estímulo e sempre vai ter uma inibição, né? Ele nunca vai ser só um ou outro. Ele sempre vai estar funcionando das duas maneiras. Então, ele aparenta possuir funções de corrigir desequilíbrios em diversos sistemas corporais. E os 3 principais componentes, quais são eles? Receptores canabinoides, tá? Presentes em grande quantidade nos neurônios e células do sistema imune, tá? Que eu vou mostrar para vocês quais são eles. Produzem alterações intracelulares quando ativados, explicam o envolvimento do sistema endocannabinoide com as funções até aqui descritas. Nós temos também os endocannabinoides, que são moléculas produzidas dentro do corpo, que é a anandamida e 2-AG, né? Então é uma das coisas que eu sempre utilizo para aquelas pessoas que têm a mente fechada, que quando chega e fala, não sei o que, sobre maconha, eu falo, amigo, você está produzindo maconha neste exato momento dentro do seu corpo, né? Porque as moléculas dos fitocannabinoides são moléculas idênticas aos endocannabinoides anandamida e 2-AG, tá? Então, são moléculas produzidas a partir de precursores da membrana celular, se ligam e modulam os receptores produzindo alterações intracelulares, ou seja, aquela célula que está ali danificada ou precisando de alguma mensagem, o sistema endocannabinoide ele é responsável por ir lá e levar essa mensagem e fazer aquela célula voltar ao seu estado de perfeição, tá? Eles são produzidos sob demanda, então eles não funcionam a qualquer momento, né? Precisa de uma demanda para eles poderem ser produzidos e são degradados a partir do momento que exerce sua função. Exerceu sua função, acabou, já está feito ali, ele nasce e morre muito rápido, tá? Então, um exemplo disso é quando a gente sente uma dor, né? Quando a gente sente uma dor, no começo dessa dor, não tem um prazer ali envolvido nessa dor, muitas vezes? Esse prazer envolvido ali é o sistema endocannabinoide produzindo canabinoides para poder dar aquela sensação, um pouquinho de prazer, né? Para tirar a dor da pessoa, né? Já que ele modula a dor, só que ele nasce e morre muito rápido. Então, tá aí o uso dos fitocannabinoides, né? Porque eles aumentam essa demanda e a gente consegue ter um relaxamento muito maior, tá? Então, permitindo um controle sensível e delicado de suas concentrações. E temos as enzimas que realizam síntese e degradação, tá? Que é a NAD e a FAD também. O número e atividade das enzimas irão determinar a quantidade de endocannabinoides produzidos e a velocidade que eles irão ser degradados. Estas enzimas são moduladas por alguns fitocannabinoides e até mesmo por medicações alopáticas já utilizadas na clínica. E aí que está um ponto muito legal. Você sabia que a dipirona é um dos moduladores do sistema endocannabinoide? Já existem trabalhos que mostram que a dipirona ela age no receptor CB1, né? Os receptores CB1 eles estão mais localizados nos neurônios. Então tem muito veterinário aí fora do país já utilizando a dipirona para ajudar no processo de convulsão junto com o tratamento de cannabis. E é muito legal porque isso reduz as doses utilizadas, tá? Então, são o terceiro componente do sistema endocannabinoide, as enzimas de síntese e degradação. Então, tudo aquilo que eu mostrei, né, aquelas respostas de neuroproteção, dor, apetite, metabolismo celular, padrões de sono, respostas emocionais e desenvolvimento embrionário e neurológico,
é função do receptor CB1, que eles estão mais abundantes no sistema nervoso, né? Então, ele está mais presente nos neurônios, tá? E a função de proteção é função do CB2, onde eles vão estar mais localizados nas células imunológicas. Então, vão estar sob resposta de apoptose, inflamação e imunidade. A localização dos receptores CB1 tem bastante trabalho descrito já. Eles são localizados no coração, vasos sanguíneos, fígado, pulmão, trato gastrointestinal, tecidos adiposos, espermatozoides, peles e anexos. Localização dos CB2, linfonodos, pulmões, pele, trato gastrointestinal, vesícula urinária, tecidos hematopoéticos, células de suporte do sistema nervoso, micróglia em pequenos números nos neurônios. Então, você pode ver que eles estão localizados nos mesmos locais também, mas em densidade menores, tá? E existem particularidades que é aí onde a gente tem que tomar muito cuidado, e foi uma das coisas que me fez buscar não utilizar a cannabis de forma abundante ainda aqui no Brasil, até que a gente tenha uma regulamentação, tá? Por quê? Em humanos, os receptores canabinoides não foram encontrados no tronco cerebral, né? O tronco cerebral, ele tem ali o centro vegetativo. Esse centro vegetativo é uma estrutura responsável por modular as funções cardíacas, respiratórias, vasomotoras e eméticas, o que explica a ausência de doses letais de cannabis nessa espécie. Então, por isso que a terapia com a cannabis é muito segura para os humanos, tá? E em cães, por outro lado, possuem receptores CB1 nessas estruturas e doses letais já foram descritas, tá? No entanto, essas doses letais são exageradamente maiores que as terapêuticas, 30 mil vezes acima das doses utilizadas clinicamente. Mas temos que tomar cuidado, né? Por quê? Porque hoje o número de habeas corpus estão aumentando no Brasil para os humanos, né? Muita gente aí garantindo o seu direito de cultivo em casa e muita gente tem animal. E muitos animais são atraídos por essa planta, né? Pelo cheiro e tudo. Então, ocorre muitas vezes do animal, dependendo da fase que ele ingerir essa planta, pode consumir uma grande quantidade, né? E acabar se intoxicando. Então, as intoxicações podem gerar muitos efeitos colaterais, podendo chegar até a morte, dependendo da quantidade, tá? O animal pode chegar a ter convulsão, pode chegar a apresentar vômitos, ele vai apresentar ataxia estática, né? Então, que é a famosa lombra, tá? Mas é aquela lombra muito pesada, tá? Então, temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque hoje no Brasil a gente tem associações, né? As associações ainda trabalham muitas de formas irregulares, né? Elas trabalham sobre desobediência civil. Então, muitas ainda utilizam o método de extração caseira. Então, não tem ainda um laboratório onde possa identificar quais tipos de compostos realmente tem naquela planta, né? Se tem muito THC, se tem só CBD, né? A questão dos metais pesados também, né? Aquela planta vai depender de onde foi cultivada, como foi cultivada, porque tudo que tiver na terra ela vai absorver, tá? Então, muito importante que a gente venha se atualizando, tá? Para poder a gente estar fazendo um trabalho bem mais seguro para os animais, tá? Ademais, todos os outros efeitos clínicos da cannabis são extremamente similares entre as duas espécies. Então, o sistema endocannabinoide, em humanos, os receptores canabinoides foram descritos como receptores de EPCR, né, que é receptores acoplados à proteína G, mais abundantes do cérebro. Outros exemplos que temos dessa categoria de receptores são os opioides, muscarínicos, colinérgicos e alfa-adrenérgicos. Ambos receptores CB1 e CB2 agem para manter o balanço fisiológico através de diversas rotas metabólicas, como inibição da adenilciclase, estímulo de cascatas da MAP, modulação de canais de íons, mobilização de cálcio intracelular, entre outros. Então, aqui é uma forma mais prática de vocês entenderem como funciona, né? Acredito que, como a gente não aprende na faculdade, é o único sistema que funciona de uma forma retrógrada, né? A gente sempre aprende do receptor pré-sináptico para o receptor pós-sináptico,
né? Então, o sistema endocannabinoide ele funciona do neurônio pós-sináptico para o pré-sináptico, tá? Então, a gente lembra muito bem nossa aula ali de fisiologia, né? Onde tem um influxo de cálcio que despolariza a membrana e os neurotransmissores estão liberados, né? Na fenda sináptica, se ligando nos seus receptores no neurônio pós-sináptico, né? Então, por exemplo, numa epilepsia, a epilepsia ela causa o quê? Um descontrole desse influxo de cálcio para dentro da membrana, tá? Então, tem uma descarga excessiva desses neurotransmissores. E aí que o endocannabinoide entra em ação. Eles são produzidos aqui, né, pela FAD e NAD, tá? No neurônio pós-sináptico, e eles vêm até o receptor pré-sináptico, ou os fitocannabinoides e canabinoides sintéticos também, tá? E se ligam aos receptores. Então, na hora que ele se liga aos receptores, ele modula a entrada do cálcio nessa membrana, né? Então, ele repolariza, ele acalma essa bagunça que está acontecendo, tá? E depois ele volta para cá para ser degradado novamente, tá? Então, ele é como se fosse um sistema de chave e fechadura. Ele se liga aqui, tranca a portinha e volta para ser degradado, tá bom? É basicamente assim que o sistema endocannabinoide funciona. Porém, como eu disse, eu pesquisei muito, comecei a pesquisar e eu vi que o sistema endocannabinoide, se você procurar hoje nas plataformas de pesquisa científica, você vai ver que tem muito trabalho envolvendo o sistema endocannabinoide sem aplicação de cannabis, né? Fala muito desse sistema, né? A atuação dele em diversas patologias, tá? E eu vi que o sistema endocannabinoide, ele é um sistema totalmente influenciado pelo estilo de vida e o ambiente, tá? Então, impactos negativos podem prejudicar, de certa forma, esse sistema. Exercer efeitos de longo prazo na expressão gênica, né? Afetando a manutenção da saúde, influenciando tanto a carga quanto a resistência da maioria das patologias. Então, a modulação do sistema endocannabinoide. Somente a cannabis consegue modular esse sistema. Isso é uma das coisas que eu mais bato em cima. Inclusive, tive um episódio esses dias com uma tutora que veio me procurar para fazer a aplicação de cannabis no animal dela. Era um animal que estava com uma doença crônica, né, uma dermatite crônica, já estava com nódulos também. E aí, no meio do caminho, a gente descobriu ainda um problema renal. E aí eu sentei com ela, conversei tudo, mostrei o que a gente deveria fazer antes de utilizar cannabis, e essa pessoa foi extremamente antipática comigo e assim, falou um monte para mim, chegou a dizer até que eu estava demonizando a cannabis, né? Então, fiquei muito triste por essa questão, né? Porque a gente estuda bastante, busca entender, né? Então, não utilizar a cannabis é como eu falo, né? Cannabis não é panaceia, né? Hoje as pessoas botam isso lá no céu, né? E querem de toda forma, mas não é bem assim que funciona. É como se você não der a condição necessária para o corpo, né? Dele modular esse sistema por si só, a cannabis vai ser como se fosse um murro na ponta de uma faca, tá? Porque imagine que esse sistema está totalmente desregulado, né? E eu vou mostrar quais são as coisas que desregulam esse sistema e você não tratar isso primeiramente, né? Então, extremamente importante que a gente saiba disso. E o que a ciência tem para nos dizer? Uma ampla gama de estudos baseando-se em como podemos estimular esse sistema, quais outras substâncias e práticas podem nos ajudar, e é importante que isso deva ser levado para todos os pacientes, independente da patologia. Então, você tem que buscar a raiz desse problema, né? Não pensar em, de cara, já entrar com a cannabis e que vai dar certo e que é isso, né? Até porque o acesso ainda é difícil e o preço também ainda não é muito acessível para todos, tá? Então, trabalhos em humanos servem de modelos translacionais para os animais, tá bom? E vice-versa. E precisamos acompanhar. A cannabis não é a única coisa que provoca modulação nesse sistema. Observamos uma crescente observação,
né? Ficou meio redundante isso aqui. De práticas que incluem desde alimentos até uma prática de exercícios que pode contribuir positivamente para esse processo. A regulação do balanço energético consiste em uma complexa rede de sistemas de feedback, né? Um controle hormonal, neuronal da energia ingerida e da energia gasta. Então, um desequilíbrio nesse sistema energético pode causar mudanças bruscas no metabolismo. Então, vamos para algumas evidências científicas, né? Atualmente, uma das coisas que eu mais recebo são pacientes obesos, né? Então, estamos aí numa pandemia de obesidade, não só nos animais, como também nos humanos, né? Então, esse sistema ele pode ser diretamente afetado em casos de obesidade, né? Principalmente em países industrializados. Então, esse trabalho aqui, na investigação do sistema endocannabinoide no tecido adiposo, ele mostra que o SEC, né, que o sistema endocannabinoide controla o comportamento alimentar. Ele pode acentuar ou diminuir o desejo de consumir alimentos, interagindo com o mecanismo e recompensa. Então, em obesos, esse sistema ele está hiperativado, ou seja, ele não vai ter a questão de diminuir o desejo de consumir alimentos. Por isso que as pessoas e animais obesos têm uma tendência de compulsão alimentar, né? Porque esse sistema ele está hiperativado. E aí, o SEC, ele modula os mediadores orexígenos ou anorexógenos, né? De ingestão de alimento ou de jejuar, né? Então, ele induz o apetite após períodos de jejum e desempenha papel-chave na regulação da homeostase energética. E tem sido sugerido que o sistema integra a ingestão de nutrientes, o metabolismo e o armazenamento energético, ou seja, homeostase, né? Então, enquanto você não pensar em desenvolver algum protocolo para buscar uma perda de peso para esse animal, uma perda de peso saudável, né? Você vai acabar ainda desregulando esse sistema. Não vai ser a cannabis que vai modular por si só esse sistema. Você precisa dar condição para esse corpo modular também, né? Então, ingestão correta de alimentos, precisamos falar mais de alimentação de verdade para os animais, né? Tentar tirar eles um pouco dos produtos industrializados. Então, isso é uma tendência de crescimento na medicina veterinária, onde na medicina humana a gente já está aí bem avançado. Então, as principais funções, né, dos endocannabinoides é restaurar a homeostase em locais que tenham sofrido algum tipo de desequilíbrio devido a condições patológicas ou de estresse, como, por exemplo, um jejum, né, atividade neural intensa e danos celulares, atividade intensa dos receptores de citocinas inflamatórias, obesidades, entre outros. Uma outra coisa que está aí desenvolvendo diversos estudos, né, mostrando aí uma relação, são os exercícios como modulação desse sistema. Né? Então, é comprovado que a atividade física retarda a progressão da síndrome metabólica, previne o desenvolvimento de doenças coronarianas, aumenta a sensibilidade à insulina e melhora o perfil de risco metabólico. É importante lembrar que, independente da raça ou do porte, exercícios diários amenizam comportamentos que vemos na maioria dos animais. Comportamentos destrutivos, ansiedade, gasto de energia, endorfina e anandamida, tá? As pessoas hoje, elas, quando treinam, né, postam lá no Instagram, endorfinados, né? Então, hoje tem estudos que mostram que nem é tanto a endorfina que tem essa relação, e sim a anandamida, tá? Que é um endocannabinoide. Então, anandaminado seria o termo mais correto para utilizar para essas questões, tá? Ele lubrifica articulações, produz energia limpa, otimizador de mitocôndrias e promove saúde mental, principalmente. E qual a relação do sistema endocannabinoide com os exercícios? Gomes da Silva e colaboradores mostraram que um programa de exercícios aeróbico realizado durante a adolescência de ratos reduziu significativamente a expressão dos receptores CB1 no hipocampo. Tá, pessoal? E aqui é muito importante vocês entenderem o que é reduzir o sistema endocannabinoide. Mas, Gustavo, você quer reduzir esses receptores? Lembre-se que na obesidade ele está hiperativado, então
o sistema endocannabinoide ele funciona num equilíbrio, tá? Então, se ele tiver aumentado, não é bom, se ele tiver muito diminuído, também não é bom. Então, isso regula o sistema endocannabinoide, tá? Isso é muito importante de vocês entenderem, até porque vocês vão se deparar muito com isso nos trabalhos científicos, tá bom? Ian e colaboradores envolvendo uma dieta hiperlipídica, exercícios e expressão de receptores CB1. Os animais tiveram a expressão de CB1 no tecido adiposo visceral e subcutâneo reduzida em 33% e 71%, respectivamente. Né? Então, eles viram que a dieta hiperlipídica leva ao desenvolvimento da obesidade, dislipidemias e superestimulação do sistema endocannabinoide. E treinos de força e natação fizeram a modulação e prevenção dos efeitos deletérios dessa dieta, tá? Promovendo mudanças no perfil lipídico, tecido adiposo, fígado e receptores CB1. Tá? E estudos mostram relações da modulação de algumas respostas no corpo através do exercício, por exemplo, a dor, né? Informações relativamente novas, tá? Não se sabe ainda os mecanismos desse complexo, mas já estamos aí no caminho da descoberta, né? As evidências, elas indicam analgesia induzida por exercícios com envolvimento da ativação do sistema endocannabinoide. Tá? A analgesia induzida pelo exercício é atenuada pelos antagonistas dos receptores CB1 e CB2. Todavia, sugerem que a via endocannabinoide pode fornecer um benefício antinociceptivo durante a atividade física. Tá? E quanto a gente estimula nossos tutores a fazer exercício com seus animais, né? Cada vez mais a gente vê as pessoas levando animais para dentro de casa, achando que é só dar uma comidinha, uma raçãozinha e que está tudo certo, né? Então, o animal desenvolve estresse, o animal desenvolve muitas questões se não estimular cognitivo, né? Principalmente a questão cognitiva. Animais vieram da natureza, são animais que são acostumados a cavar, a cheirar, a correr, a brincar, né? Então, isso é extremamente importante que a gente estimule. Ah, mas eu tenho uma casa muito grande. Ah, minha filha, ele conhece cada cantinho do cheiro da sua casa, né? É importante que você faça rotas com esse animal, né? Animais, cães, são andarilhos, eles percorrem diversas distâncias, tá? Então, ele nunca fica no mesmo lugar. Então, sua casa pode ser o maior que for, ele vai sentir, ele vai saber cada cheirinho daquela casa e para ele vai ser um ambiente comum. Outra coisa que tem uma relação com o sistema endocannabinoide muito forte são os ômegas, tá? É uma outra forma de modularmos o sistema endocannabinoide. Lembra lá atrás que eu falei que ele é um sistema lipídico, né? Então, através do consumo de EPA e DHA, né, esse sistema é modulado, né? Eles fornecem os mesmos benefícios que os endocannabinoides. Tem um papel importante na síntese desses endocannabinoides, né, os ômegas, e função também, tá? Então, os endocannabinoides são moléculas sinalizadoras de lipídios sintetizados internamente a partir dos ácidos graxos ômega 6 e ômega 3. Lembrando que o ômega 6 ele é um pró-inflamatório. E se a gente for avaliar a dieta mediterrânea atualmente, principalmente a dieta dos animais, e a nossa também, é uma dieta muito rica em ômega 6, né? Um pró-inflamatório. A gente pouco consome ômega 3, né? Nem todo mundo tem costume de suplementar ômega 3 na sua dieta, tá? Ah, mas a ração do meu cachorro tem ômega 3. Tá, mas se você abrir o pacote, deixar o pacote aberto, deixar ele exposto à luz, aquilo vai oxidar e esse ômega 3 já não vai existir mais, tá? Então, muito cuidado também com essas relações. Evidências científicas. Pesquisas mostram que os efeitos dos endocannabinoides podem ser significativamente influenciados pelo tipo de ácido graxo consumido, tá? Especificamente, seus efeitos podem ser influenciados pelas proporções de ácidos graxos ômega 3 e ômega 6. Então, é importante que a gente também saiba dosar isso, né? Eu trabalho com a parte de nutrição funcional também, então eu consigo, dentro do protocolo de dieta desse animal, suplementar ele muito bem e dosar esse ômega 3, né? Fazer uma dosagem específica. Hoje eu calculo o ômega
né? Então, eu posso chegar ali até doses de 40, 50 miligramas quilo, dependendo da inflamação desse animal, tá? Então, são estratégias, né? Eu não utilizo para sempre. Então, primeiro, muitas vezes eu entro com a dose mais alta de ômega 3 durante ali 30 dias para poder dar um suporte para esse animal e depois eu faço uma regulação desse ômega. Então, a partir de softwares, né, a gente consegue muito bem ver a quantidade de ômegas presentes nessas dietas. Então, também temos outras fontes alimentares que modulam esse sistema, né? Então, semente de cânhamo, que não é uma realidade ainda no Brasil, mas espero que isso seja em breve também. Lembrar também que essas espécies, como cães e gatos, eles convertem muito pouco fontes vegetais, tá? São animais que são carnívoros oportunistas, nos casos dos cães, né? Não podemos negar isso. Precisamos falar mais disso também. E que os gatos, eles são carnívoros estritos, são animais que caçam pequenas presas, né? Vem dizer que seu gatinho nunca chegou com um presentinho em casa, né? Um passarinho, um ratinho, né? Então, principalmente os que vivem de vida livre. Então, são animais caçadores. Então, esses animais, particularmente, eles convertem muito pouco fontes vegetais, mas que dá, sim, para a gente utilizar como estratégia, tá? As fontes vegetais também. Então, o óleo de cânhamo pode ser utilizado, semente de linhaça modula o sistema endocannabinoide, tá? A semente e o óleo, tá? Lembrando que essas sementes devem ser trituradas, tá? Para facilitar também a ingestão. Nós humanos também não conseguimos absorver muito as sementes, por isso que essas sementes, chia, essas coisas devem ser trituradas antes de consumidas, tá? Então, sementes de chia também são ricas em ômegas, né? Também modula o sistema endocannabinoide, as nozes, sardinhas, anchovas e ovos, tá? Tudo isso já tem relatos aí como alimentos que fazem uma modulação do sistema endocannabinoide. Outras fontes alimentares que eu gosto bastante são as ervas e os chás, tá? Contém também compostos que podem estimular o sistema endocannabinoide, como o beta-cariofileno, né? É um terpeno aí muito encontrado em diversos alimentos. Ele está para ser considerado um fitocannabinoide por sua ampla afinidade pelos receptores canabinoides, e ele estimula seletivamente os receptores CB2, ou seja, o receptor CB2 ele está mais relacionado com a inflamação, tá? Então, são compostos anti-inflamatórios. Então, podem ser encontrados aí na pimenta do reino, que tem a piperina, que eu coloquei aqui, esses asterísticos que tem trabalhos que mostram que a piperina modula o sistema endocannabinoide também. Erva cidreira, você encontra muito beta-cariofileno. Lupullo, que é o da cerveja, né? O cravo, a cannabis, o orégano, a canela, entre várias outras ervas você encontra esse composto, tá? A equinácea, que é um composto que eu utilizo bastante também. Ele é um agonista CB2, tá? A Camellia sinensis, chá da Índia, né? Ele contém um composto que impede a quebra dos endocannabinoides e outro composto que estimula os receptores canabinoides, tá? E a cúrcuma, que é uma das minhas especiarias favoritas de utilização aí nos animais, ela é uma especiaria amarela em pó, né, que contém a curcumina, que também aumenta os níveis de endocannabinoide, entre outros vários benefícios à saúde. Esse é um trabalho aqui que eu coloquei para vocês também, né? O sistema endocannabinoide e o NGF estão envolvidos no mecanismo de ação do resveratrol. Resveratrol aí muito encontrado no vinho, no morango também, tá? Eu mando manipular esse composto, extremamente muito bom como um mecanismo antioxidante, tá? Um nutracêutico multialvo com potencial terapêutico em distúrbios neuropsiquiátricos. Então, muito, muito legal de estar sendo utilizado para esses animais. E aqui é um envolvimento em hepatopatias, né, NASH, que é hepatopatias não alcoólicas, né? Aqui é um mecanismo do resveratrol. E o que acontece no fígado, pessoal? No fígado, quando
ele está afetado, quando ele está com alguma patologia, os receptores CB1, eles estão aumentados, tá? E os receptores CB2, eles estão diminuídos. Então, isso ocorre um aumento na produção da euclodinas, né, que é uma enzima que inibe a NAD, e a NAD é um dos principais componentes das células de produção de energia, tá? E também isso faz com que tenha um agravamento intestinal, uma inflamação intestinal, né? Então, liberam mediadores inflamatórios. Então, quando você utiliza o resveratrol, ele modula todo esse sistema, né, o CB1 e o CB2. E para você tratar o fígado, você tem que tratar esse intestino, tá? Que é uma das coisas pouco falada na medicina veterinária e muito falada na medicina humana, né? Hoje, tratar o intestino está sendo uma das coisas mais importantes para todas as patologias, tá? Então, se você quer tratar uma determinada patologia, comece pelo intestino. Beleza? Por quê? O intestino, quando ele está, que a gente chama de intestino gotejante, o intestino permeável, né? O intestino ele tem junções, chamam tight junctions. Essas junções, elas são responsáveis por proteger tudo que está ali no lúmen do intestino da corrente sanguínea. A partir do momento que esse sistema está desequilibrado, que esse intestino está desbiótico, essas junções elas se abrem, né? Então tem mais facilidade de passar restos alimentares, bactérias, protozoários, vírus para a corrente sanguínea, e esses lixos intestinais vão parar no fígado. Então o fígado vai ter que trabalhar muito. Então, primeiramente, tratar o intestino, você melhora o fígado também, tá? Então, aqui a imagem ficou meio ruim, mas mostrando, né, que quando o CB1 está aumentado no fígado, né, por uma injúria crônica, ele aumenta a fibrose, a esteatose e a inflamação, tá? A vasodilatação, hipotensão, entre muitos outros processos, tá? E aqui tem uma série de mecanismos inflamatórios que ocorrem nesse fígado. Quando esse sistema está com CB2 em maior proporção, né, quando ele eleva os receptores CB2, tem uma diminuição na fibrose, nas células, no recrutamento de células imunes, né, nas infiltrações teciduais, nas células, ativação das células de Kupffer, né, uma injúria hepática, um estresse oxidativo. Então, você está vendo que você equilibrar o sistema endocannabinoide é extremamente importante. Eu digo hoje que eu não consigo pensar em nenhuma patologia, qualquer uma que seja. Eu recebo muito paciente com doenças crônicas. Qualquer patologia que eu trate hoje, independente, eu tenho que pensar nesse sistema, né? Então, modular esse sistema é extremamente importante. E a gente só consegue modular esse sistema se a gente der uma qualidade de vida para esse paciente, né? Então, ver a possibilidade de fazer um exercício com esse paciente aos poucos, né? Respeitando as suas comorbidades. É um processo, é aquele 1% todo dia, tá? Mudar a alimentação desse paciente, cuidar desse intestino, cuidar dessa cabecinha, né? Eu pego muito paciente com psicodermatite, né, que é pouco falado hoje. Então, tem o caso de Golden Retriever que se coçam muito, que eu botei o bicho para correr para 4 quilômetros todos os dias. Em 3 dias eu tive redução de 90% da coceira do animal, né, onde esse animal já passou por diversas terapias. Então, muita coisa você tem que perceber, você tem que ir atrás na raiz do problema, tá? E aqui também mostra uma imagem onde o aumento dos receptores CB1 ele causa uma fibrose e uma cirrose hepática, né? E com o aumento do CB2, ele estaciona esse processo e reverte para um fígado saudável, tá? E aqui mostra uma ação da curcumina, né? Que ele modula os receptores CBR1, né? Então, modulando esse sistema, ele diminui a questão das células estreladas hepáticas, né? Essas células estreladas hepáticas, elas ocorrem quando o fígado está em inflamação,
né? E essas células, elas são estimuladoras de fibrose. Então, fazendo assim, a curcumina é um ótimo nutracêutico para a gente estar atuando aí nesse processo de reversão da fibrose hepática, tá? Diminuindo essa questão das células estreladas. Então, num futuro próximo, né, eu acredito, esse é o primeiro trabalho que foi realizado com endocannabinoides circulantes como marcadores diagnósticos em um modelo canino de enteropatias crônicas. A gente sabe que hoje as enteropatias, elas são muitas nas clínicas e poucos veterinários sabem diagnosticar. Por quê? Porque a gente não tem um exame que mostre que nem tudo é infecção, né? E hoje a gente tem problemas intestinais, já pensa logo em antibiótico, em um monte de abordagem que não é necessário. A gente precisa identificar essas enteropatias. Então, esse trabalho ele é novo, muito novo, ó, maio de 2021, onde eles fizeram análise de marcadores endocannabinoides através de um exame de sangue. Então, eles analisaram o 2-AG, que é um endocannabinoide, o AEA, que também é um outro endocannabinoide, né? O PEA, que eu vou falar para vocês também, que é que eu utilizo muito, você encontra ele manipulado, tá? E o OEA, que também é um endocannabinoide. Esses endocannabinoides aqui, eles são considerados endocannabinoides semelhantes, né? Endocannabinoide mesmo é o 2-AG. Então, em conclusão desse trabalho, eles viram que o presente estudo piloto demonstrou que a sinalização dos endocannabinoides é alterada nas enteropatias caninas e que os níveis circulantes de endocannabinoides distintos podem ajudar a discriminar entre as diferentes formas da doença em cães. Isso também parece digno de nota, um ponto de vista prático, porque não invasivo e biomarcadores confiáveis das enteropatias não estão disponíveis no momento. Na verdade, o diagnóstico das enteropatias crônicas caninas são geralmente complexos e frustrantes, tanto para os médicos veterinários quanto para os proprietários, né? Então, muitas vezes utiliza antibiótico, né? E precisamos botar na nossa cabeça que ali existe um microbioma que é rico em bactérias, vírus, fungos, protozoários, arqueias, né? Existem 10 vezes mais bactérias do que nossas próprias células. Então, a partir do momento que você utiliza um antibiótico, você está matando tanto bactéria boa quanto bactéria ruim no intestino que já está desbiótico. Tá? Então, identificar isso é extremamente importante e gera frustração, porque muitos tratamentos dão errados e isso é uma bomba relógio para outro problema, né? Lembrar que o intestino ele coordena 90% do sistema imunológico. Lembrar que o intestino ele produz 90% da serotonina, que é o hormônio do bem-estar, né, da felicidade ali. Lembrar que o intestino produz dopamina, né? Então, se você cuidar bem desse intestino, você tem uma rede de complexo toda voltada para um bem-estar, tá? Então, a avaliação dos endocannabinoides, bem como seus principais congêneres, pode se tornar um teste útil em cães nas enteropatias crônicas na abordagem da investigação diagnóstica, melhorando o diagnóstico, desempenho e fornecendo informações úteis sobre o alvo potencial para o tratamento. Também pode ajudar a reduzir o tempo desde o encaminhamento ao diagnóstico e, consequentemente, reduzindo custos de saúde e carga psicológica para os proprietários. Esse trabalho é incrível, de verdade. Eu espero que isso seja próximo mesmo. Imagine aí você fazer um exame de sangue e identificar a relação desses endocannabinoides, né? E aqui é o PEA, que é a palmitoiletanolamida, que é um queridinho meu também que eu utilizo. O PEA ele é uma amida de ácido graxo endógeno pertencente à família das N-acetil-aciletanolamidas, tá? Na década de 1990, ó, o sistema endocannabinoide, né, os receptores não tinham nem sido descobertos, a galera já brincava com o sistema endocannabinoide. Seus mecanismos de ação foi elucidado quando foi proposto que seria uma substância reguladora endógena do processo inflamatório. Tá? Outros fatores que contribuíam para a pesquisa do seu mecanismo de ação foram a descoberta dos receptores canabinoides e estudos que demonstram eficácia no tratamento de dores crônicas de origem neuropática,
inflamatória. Então, é um queridinho que eu utilizo bastante, tá? Você pode utilizar aí de 10 a 30 miligramas quilo para os animais, tá? Sempre começando aos poucos. Hoje, com a terapia canabinoide, a gente faz do mesmo jeito, começa aos poucos e vai aumentando, não tem necessidade de dosagens altas, tá? Muitas vezes o pouco já estimula bastante esse sistema. Então, sempre começar com dosagens menores e aumentando conforme a necessidade do paciente. E aqui está só um sisteminha de como ele funciona, né? Então, o pé vem, faz a produção ali, né? Ajuda na produção da anandamida, né? Que é um endocannabinoide, e eles agem nos neurônios e agem nos receptores dos mastócitos. Ele age tanto em CB1 como CB2 também, tá? Nas células imunes e nos neurônios. E como está nosso sistema atual, né? O que está prejudicando a saúde dos nossos animais? Muita utilização de coisas inadequadas, né? Sem necessidade muitas vezes, então muito corticoide, muito antibiótico, antifúngico, antistamínico, vermífugos excessivos. Hoje na faculdade a gente aprende a fazer teste parasitológico de fezes, mas na clínica a gente não utiliza. Eu particularmente nunca vi, né? Eu utilizo hoje na minha prática clínica, mas muita gente, desde estágios, eu nunca vi ninguém utilizando antiparasitários excessivos, né? Saiu aí recentemente uma nota do FDA, né, falando sobre os cuidados com os antiparasitários, tá? Todos que vocês imaginarem aí, vacinas excessivas, tá? A gente está brincando muito com esse sistema imunológico, derretendo ele de um lado e sobrecarregando ele de outro lado, tá? Lembrar das doenças autoimunes aí. Então, hoje a gente já tem os testes de carga imunológica, né, como o VASCHECK, alimentos ultraprocessados, conservantes, corantes, poluição ambiental, péssimas rotinas, tá? Como está nosso sistema atual, né, de saúde animal? Nos últimos 5 anos, dados de uma fonte, né, a diabetes mellitus aumentou 900% no Reino Unido, a obesidade aumentou 60% nos Estados Unidos. A cada 2 cães, um tem câncer, né? Lembrar que o câncer é uma doença multifatorial, mas também é uma doença metabólica, né? Que se alimenta de açúcar, que se alimenta de maus hábitos também, tá bom? Temos aí uma epidemia da desbiose intestinal, como eu falei, uma alteração da flora intestinal, do microbioma. É uma coisa que a gente pouco estuda também dentro da faculdade. Tá? A medicina humana já está extremamente avançada nisso, e com trabalhos em modelos animais. Tá? Então, o que altera esse microbioma? Antibióticos, AINES, esteroides, os óis da vida, que eu deixei de uso, né? Eu, particularmente, não uso mais omeprazol, essas coisas. Vacinas excessivas, vermífugos excessivos, antiparasitários excessivos, estresse e dieta. Não estou pedindo para vocês não utilizarem, tá? Mas saber quando utilizar, como utilizar e quando deve tirar isso, e como você pode recuperar esse órgão depois do uso, tá? Extremamente importante. Redução de danos ambientais é um dos meus trabalhos também, com a importância disso, né? De você ter um ambiente saudável. Então, onde estão presentes os potenciais de riscos? São os disruptores endócrinos, tá? Produtos de higiene pessoal, fitalatos, triclosan, alimentos enlatados, bisfenol A, produtos químicos convencionais, pesticidas, herbicidas, produtos de limpeza, né, que é um que eu faço manipulação da casa toda, principalmente aqueles tutores que são frenéticos em limpeza, fenilefóis, ou fenilfenóis, panelas antiaderentes possuem disruptores endócrinos, tá? Produtos de plásticos diversos, estireno e cádmio, então aqueles potinhos de plástico, brinquedos de plástico dos animais, tem que tomar cuidado. Medicamento antiomítico, produtos cosméticos, os parabenos. E uma atenção, assim, só um básico para os parabenos, porque eles estão presentes em vários produtos, tá? Então, o parabeno, ele mimetiza o estrogênio, tá? Então, se ele mimetiza o estrogênio, ele vai impedir a função do estrogênio no corpo. Ele está muito relacionado com problemas de câncer de mama, tá, pessoal? Então, é importante que quando a gente chega no médico hoje,
muitos não vão atrás de saber o que você está entrando em contato. Então, você mesmo tem que começar a fazer essa análise do que você está entrando em contato, que é extremamente importante. Lembrar que tudo isso aqui são disruptores endócrinos, eles mimetizam ou bloqueiam uma ação hormonal do seu corpo. Então, qual é a relação dele com o sistema endocannabinoide? Um pequeno, mas crescente corpo de pesquisa científica está explorando a ligação entre os poluentes comuns e a desregulação do sistema endocannabinoide. Essa ligação pode ser um fator significativo para explicar por que a exposição a produtos químicos desreguladores do sistema endócrino, mesmo em pequenas quantidades, é prejudicial à saúde humana. Se é prejudicial à saúde humana, imagine para os animais, principalmente o cheiro, que eles sentem aí 300 vezes mais. Então, temos diversos estudos já que mostram isso. Em 2002, um estudo realizado por pesquisadores da Universidade da Califórnia, em Berkeley, descobriu que o receptor CB1, que medeia os efeitos do THC e dos canabinoides endógenos através do sistema nervoso central, foi inibido por clorpirifos e outros pesticidas organofosforados. Outro estudo em 2008 por pesquisadores da UC Berkeley demonstrou que os produtos químicos organofosforados bloqueiam as enzimas de degradação dos endocannabinoides, monoacilglicerol lipase, MAGL, e a amida hidrolase de ácido graxo, a FA, e levando a níveis elevados de endocannabinoides no cérebro e a sinalização do receptor canabinoide desregulado. Em 2011, cientistas italianos relataram que em endocrinobiologia geral e comparativa que o estresse constante à exposição de produtos químicos que mimetizam o estrogênio, como o parabeno, induziu mudanças no funcionamento do receptor canabinoide e de degradação em peixes dourados. Também em 2011, um artigo de pesquisadores da Simon Fraser University em British Columbia demonstrou que vários fitalatos comuns podem inibir a ligação aos receptores CB1. Em 2016, um estudo realizado em um terceiro grupo de cientistas italiano em pesquisas farmacológicas mostrou que a exposição ao bisfenol A, que é encontrada aí no plástico, você que toma aí um cafezinho no copinho de plástico, você está ingerindo bisfenol, tá? Altera a expressão do gene e diminuiu a regulação do receptor CB1, resultante em perda de peso e efeitos anorexígenos em camundongos machos. Em 2017, no International Journal of Toxicology, por pesquisadores da Mississippi State University, descobriu que a exposição ao clorpirifos inibiu as enzimas metabolizadoras de endocannabinoides em ratos. Em 2018, investigadores poloneses escrevendo na Primosphere concluíram que o BPA, que também é um bisfenol, e outros desreguladores endócrinos podem induzir resultados adversos na gravidez agindo no sistema endocannabinoide. Então, muito cuidado aí as mulheres que estão grávidas para não estar entrando em contato com esse tipo de produto. Então, você tem que analisar tudo isso de um paciente, tá? Desde o nascimento, que é extremamente importante, tá? Desde uma dieta, desde uma prática de exercício, doenças, históricos de doenças, históricos de uso de medicamentos e o ambiente, tudo isso impactando esse intestino. E por que eu falo tanto do intestino? Porque se você manter isso aqui saudável, você vai ter o corpo extremamente regulado, toda a sua homeostase funcionando de uma forma bem mais eficaz, tá bom? Então, como conclusão, a medicina científica deve vincular-se a uma ética profissional de cuidados que está em vigor no nosso juramento. É necessário realinhar o comprometimento profissional do médico como uma visão da educação médica para alcançar esse objetivo. Desde algumas décadas, esse mesmo modelo biomédico tem gerado insatisfação na população geral, pela sua dicotomia do cuidado e superespecialização, ou seja, focar naquilo ali e esquecer que existem inúmeras outras possibilidades. Então, se você é um cirurgião ortopédico, você foca no seu aprimoramento cirúrgico, na sua técnica, mas você nunca vai pensar em estudar o outro lado de por que meus pacientes estão tendo tantas fraturas bestas, Por que meus pacientes estão chegando assim? Então, extremamente importante você começar a pensar por esses outros lados, tá?
com as mudanças sociais, há por todo o mundo uma alteração cultural na forma de como as pessoas consideram ou procuram os cuidados de saúde, tá? E isso a gente tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, tem um trabalho que mostra que animais que têm câncer, os tutores começam a fazer alimentação natural para os animais. Mas as fontes de pesquisas que eles utilizam, e esse é um trabalho atual, tá, de 2020, as fontes de pesquisa deles é internet e blogs. E, por último, o médico veterinário. E por que eles estão fazendo isso? Né? Porque os próprios médicos veterinários, eles não procuram estudar sobre essa área e acabam muitos criticando, né, essa questão da alimentação natural. Então, quando as pessoas vão pesquisar, elas acham, sim, coisas boas falando e procuram por si só fazer. E isso é um erro, né? Tem que tomar muito cuidado com a questão de alimentação natural. Tá? Isso deve ser feito por um profissional, então a gente precisa cada vez mais falar isso. E quem não quiser aprender, sempre pensar que tem um profissional que entende, que está ali estudando, então indicar esse profissional, olha, eu não entendo, mas tem um profissional ali que eu já vi que ele fala sobre, você poderia procurar ele para conversar. A gente precisa de mais dessa união, né, dentro da veterinária. Então, atentos à epidemiologia, cada vez mais usuários procuram outros modelos de cuidado. Então, basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. Essas daqui são minhas duas beldades maravilhosas, né? A minha Golden, que é fonte de inspiração para todos esses estudos que eu tenho, né? Isso eu digo em toda a palestra. Minha cachorra ela tem dermatite crônica, né? Eu vivi a vida inteira dela tratando ela com a medicina alopática, sempre seguindo protocolos médicos. E com 11 anos ela chegou a se debilitar, que minha cachorra nem se levantava mais. Eu já estava formado nessa época, estava frustrado porque eu não conseguia nem cuidar da minha cachorra, né? Então eu lembro que quando isso aconteceu, eu olhei e falei para minha mãe, eu falei, mãe, a partir de hoje eu não utilizo mais nenhum remédio na MEG, né? Eu vou buscar alguma alternativa. E foi aí que eu conheci toda essa área e que estou ainda em busca de conhecimento. E hoje está aí minha filha, com 13 anos, fez 13 anos agora, dia 29 de outubro, né? E brinca, e voltou a brincar, faz exercício todos os dias. Quem me acompanha aí nas redes sociais, eu sempre mostro ela fazendo exercício todo dia. A gente vai caminhar de manhã e tá aí com uma saúde invejável, né? E essa do lado é a tataraneta dela, que é a Lola. Tem 1 aninho. Essa cachorra teve problema de pele uma vez. Eu falei para minha mãe, vamos mudar logo tudo dessa cachorra. Nunca mais teve problema. Você sabe que Golden e problemas dermatológicos são sinônimos, né? Então, são minhas fontes de inspiração. E esse também é meu filhotão. Eu tenho 2 huskies siberianos, né, irmãos, Gohan e Weiss, e que são maravilhosos também, gigantescos. Desde o começo eu trato eles também com alimentação natural e os bichos estão maravilhosos, maravilhosos. Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Muito obrigado novamente pelo convite. Eu espero ter agregado aí um pouco para o conhecimento de vocês. Até a próxima.